Olá, vou apresentar agora o pôster para a proposta de extensão do PMBOK na área de cronograma para previdência. Esse é um trabalho do curso de gestão de projetos de TI, do curso de pós-graduação em computação aplicada da Universidade de Brasília. Os componentes do grupo é o Eric Musar Fonseca Santos, Tarcísio Vieira Neto, eu, Tássio Mozar Borges Melo e Tarcísio Marcos F. de Queiroz Mendonça. Então, vou começar aqui a parte introdutória. Sabemos que gerenciar cronogramas de projeto é uma das principais responsabilidades do gerente de projetos, e projetos de maior complexidade, como os previdenciários, requerem um cronograma de projeto monitorado ativamente para aumentar as chances de atingir seus objetivos. Então, além de dar o ritmo ao trabalho realizado pelos membros da equipe, o cronograma também serve como base para comunicar o progresso ou os riscos do projeto para as partes interessadas. Então, essa é uma das importâncias, né, do cronograma, tanto como parte para controlar, estimar as atividades e essa comunicação do progresso para as partes interessadas. Então, a gestão do tempo, nesse caso, para projetos de previdência, é determinante, que costumam ser de longo prazo e envolve uma diversidade de atividades sujeitas a grandes variações, ou seja, com alto risco, né? E o que dificulta a estimativa de sua duração. Vemos aqui o processo de gerar o cronograma do projeto, o método de elaboração do cronograma, o método caminho crítico, né? É um dos métodos dele, que é usado para estimar a duração mínima do projeto e determinar o grau de flexibilidade dos caminhos lógicos da rede dentro do modelo do cronograma. E essa técnica de análise de rede e cronograma calcula as datas de início e término mais cedo e início e término mais tarde para todas as atividades, sem considerar quaisquer limitações de recursos, executando uma análise dos caminhos de ida e volta através da rede de cronograma, né? E a gente tem aqui as ferramentas de cronograma e modelo de cronograma, junto com as informações de projeto, tem os dados específicos do projeto, como no exemplo é AP, estrutura analítica do projeto, atividades, recursos, durações, dependências, restrições, calendários, marcos e esperas, entre outros. Tudo isso, né, junto com esse modelo de cronograma, gera como saída o cronograma do projeto. Alguns exemplos, né? A gente tem um diagrama de redes, que uma figura mostra de uma forma abstrata como que é o diagrama de redes, né? A relação entre atividades, que são essas caixas, e a ligação entre elas, o que são atividades predecessoras e sucessoras, e a gente pode ter uma noção de atividades que podem ser executadas em paralelo e outras que dependem do término de umas para início de outras. A gente vai falar um pouco mais disso adiante. E também a lista de atividades e gráficos de barras, né? Então, a lista de atividades, uma lista com as principais atividades do projeto, com seu planejamento, né, em data de início e fim. E o gráfico de barras para nos dar a noção, como mostra aqui a figura de cada atividade e a sua duração. E aí a gente pode ter uma noção de quais atividades podem ser executadas em paralelo, enfim. Problema. Então, como a área de conhecimento e gerenciamento de cronograma do guia PMBOK pode contribuir para uma gestão eficiente de tempo em projetos de previdência social. Então, essa é a questão de pesquisa que a gente focou. Os objetivos: buscar as melhores práticas existentes de gestão e controle para identificar pontos e características comuns na área de conhecimento de gestão de cronograma. Extensões existentes associadas à área de práticas ágeis de gerenciamento de projetos, que possam contribuir para o sucesso dos projetos de previdência social. Então, o foco nas metodologias ágeis, aqui um exemplo do processo do Scrum, em que a gente tem o backlog de produto, ou seja, a gente tem um produto total
e a gente quebra ele em partes, que são divididos em sprints, e que tem duração média de 30 dias, cada sprint, e reuniões diárias e um controle diário a cada 24 horas do andamento dessas sprints. Né? E aí, no final, a gente tem uma retrospectiva e as lições aprendidas durante o andamento dessa sprint. E ao final, um incremento dos pacotes de trabalho. Né? No caso, como o Scrum foi inicialmente pensado mais para o desenvolvimento de software, aqui fala o incremento sobre o software, mas nesse caso a gente pode pensar, utilizar o Scrum também para qualquer tipo de serviço, atividade, ou algo que tem um entregável do outro lado. Em seguida, isso aqui está dentro do PMBOK, a visão geral de gerenciamento de tempo do projeto, que é dividido entre esses grupos de processos, planejar, gerenciamento, cronograma, 6.1, 6.2, definir as atividades, 6.3, sequenciar as atividades, 6.4, estimar os recursos das atividades, 6.5, estimar as durações das atividades, 6.6, desenvolver o cronograma e 6.7, controlar o cronograma. Então, na primeira parte do planejamento e gerenciamento do cronograma, a gente tem como entrada o plano de gerenciamento do projeto, o termo de abertura do projeto e os fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. As ferramentas e técnicas, o uso da opinião especializada, ou seja, o pessoal que tem mais experiência, ou equipes de consultoria, ou o próprio pessoal dentro da empresa, né, que pode dar essa opinião e auxílio nessa parte de como planejar o gerenciamento do cronograma, técnicas analíticas e reuniões onde a gente tem um brainstorming, né? E as saídas a gente tem um plano de gerenciamento do cronograma. Quando a gente vai definir as atividades, a gente tem um plano de gerenciamento de cronograma como entrada, né? Também a linha de base do escopo, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Com as ferramentas a gente tem a decomposição, que a gente subdivide o escopo do projeto, as entregas em partes menores e que são fáceis de gerenciar. Planejamento em ondas sucessivas, ou seja, o uso de iterações, né? A gente vai fazendo um planejamento não de uma vez só, mas em um processo iterativo e incremental. E, novamente, opinião especializada que pode auxiliar nessa definição das atividades. E a saída, lista de atividades, atributos das atividades, que hoje sejam a duração, os recursos que serão necessários, né, como pessoal, maquinário, se for necessário, não é o caso, mas como o PMBOK foi pensado de gerenciamento de qualquer tipo de projeto, e os custos dessas atividades, e listas de marcos, ou seja, marcos importantes dentro do projeto, que definem aquele status, aquela situação, né, em que a gente pode prever certos marcos importantes, ou seja, entregas importantes. No sequenciamento das atividades, a gente tem como entradas o plano de gerenciamento do cronograma, né, que é uma das saídas aqui do 6.1, lista das atividades, atributos das atividades, lista de marcos, declaração de escopo do projeto, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. Como ferramenta, a gente tem o método diagrama de precedência, ou MDP, em que, como a gente viu ali anteriormente, aqueles diagramas em que a gente tem atividades ligadas, como nós ligados entre si, e a gente tem a definição da relação entre essas atividades do tipo término para início para término, início para início, início para término, ou seja, o término para início depende de que uma atividade termine para outra iniciar, término para término, ou seja, eu preciso que as duas atividades terminem, né? Uma só termina se a outra também tivesse sido terminada. Início para início, eu só posso iniciar uma se a outra também tivesse sido iniciada, e início para término, eu preciso iniciar para terminar a outra atividade. A determinação de dependências, tem dois, ou seja, eu verificar quais atividades dependem de quais, e antecipações e esperas, eu poder ver quais as atividades podem ser antecipadas em relação às outras. Na saída, diagrama de rede de cronograma do projeto e atualização do documento do projeto. Em seguida, estimativa dos recursos das atividades. A gente precisa, como entrada, o plano de gerenciamento do cronograma, a lista de atividades, atributos das atividades,
calendário do recurso, registro dos riscos, estimativa de custos das atividades, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais e as ferramentas e técnicas, opinião especializada, análise de alternativas, dados publicados sobre as estimativas bottom-up, que seria média estimativa de duração ou custo do projeto pela agregação de estimativas dos componentes de nível mais baixo da estrutura analítica do projeto, e software de gerenciamento de projetos que pode ajudar nesse processo de estimativa. A saída é os requisitos de recursos das atividades, estrutura analítica dos recursos e atualização do documento do projeto. A parte estimar a duração das atividades, 6.5. Como entrada a gente tem o plano de gerenciamento do cronograma, lista de atividades, atributo das atividades, requisitos dos recursos das atividades, calendário dos recursos, declaração do escopo do projeto, registro dos riscos, estrutura analítica dos recursos, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Ferramentas e técnicas, novamente opinião especializada, né, que nos ajuda a estimar a duração das atividades. Estimativa análoga, ou seja, a gente pega projetos similares em mesmo tamanho e complexidade e faz uma estimativa análoga. A paramétrica ela se assemelha um pouco à análoga, com a diferença que ela se baseia um pouco com mais de técnicas matemáticas e uso de algoritmos para calcular o custo com base em dados históricos e parâmetros do projeto, que podem se diferenciar em um ou outro projeto, quais seja o número de pessoal envolvido e outros parâmetros que podem nos dar uma estimativa mais próxima, né, da realidade. Estimativa de 3 pontos, usando essa técnica PERT, né, uma delas, né, que usa 3 estimativas para definir a faixa aproximada de duração da atividade, em que em reunião a gente pode definir 3 estimativas, a mais provável, a otimista e a pessimista, e as fórmulas que podem ser utilizadas são essas, né? Distribuição triangular, onde a gente pega a otimista, a mais provável, a pessimista, se divide por 3, ou seja, faz uma média das 3 estimativas, e a distribuição beta, em que ela usa um cálculo ponderado, em que a mais provável tem um peso 4 em relação aos demais, né? Essa é a única diferença desse outra forma de calcular, ok? E técnica de tomada de decisão em grupo, seria aquelas técnicas utilizando brainstorming, uso de ferramentas que podem também, dessa forma estimativa, utilizando a ideia de mais provável e o caso médio, para poder gerar uma forma de o grupo entrar em um consenso, né, e aí no final ter uma estimativa mais próxima, né. Isso usa-se técnicas ali de ter um consenso. Obviamente sempre em reuniões em grupo vai haver divergência, né, e aí no fim usa-se até uma ideia de votação, caso dos mais votados, e enfim usa-se uma questão de pesos ali, como é o caso da técnica Delphi, para se obter uma estimativa. A análise de reserva é a ideia de criar reservas de tempo, buffers no cronograma, para considerar as incertezas dele, né? Como a gente vê, a gente está falando de estimar a duração de atividades, então essas são as ferramentas, inclusive essa de análise de reserva, de inserir essa ideia de ter um fator de tempo de reserva para absorver qualquer risco de falta de pessoal, ou qualquer fator que possa atrapalhar o andamento do cronograma, para que não se dê um cronograma que vai ser tão descumprido, né? Então a ideia é ter um cronograma mais próximo e considerando os fatores de incerteza a depender do risco do projeto. As saídas, a gente tem a estimativa das durações das atividades e atualizações dos documentos do projeto. Desenvolver o cronograma, de entrada, plano de gerenciamento do cronograma, lista das atividades, atributo das atividades, diagrama de rede do cronograma do projeto,
requisitos de recursos das atividades, calendários dos recursos, estimativas de duração das atividades, declaração do escopo do projeto, registro dos riscos, designação do pessoal do projeto, estrutura analítica dos recursos, fatores ambientais da empresa, ativos e processos organizacionais, ferramentas e técnicas. A gente tem análise de cronograma, método caminho crítico, método da corrente crítica, que é uma derivação do método caminho crítico, com a diferença que ele usa essa ideia da análise de reserva, né, dos buffers, ao longo de qualquer caminho do cronograma. A técnica de otimização de recursos, ou seja, utilizando a ideia de poder otimizar os recursos envolvidos, e técnica de desenvolvimento de modelos, ou seja, se criar modelos que possam definir, né, o cronograma, e antecipação em esperas, né, que a gente tem a ideia de poder verificar o que pode ser antecipado, ou quais atividades podem ter essa flexibilidade de antecipação. A parte de compressão de cronograma, que na verdade é o que está aqui, né? São utilizados para encurtar a duração do mesmo, sem reduzir o escopo do projeto, a fim de cumprir restrições de cronograma, datas impostas, outros objetivos do cronograma. Então, dentre as técnicas, não estão limitadas à compressão em paralelismo, né? Que a compressão técnica para reduzir a duração do cronograma ou projeto usando menor custo incremental através da adição de recursos. E o paralelismo, técnica de compressão de cronograma em que as atividades ou fases normalmente executadas sequencialmente são executadas em paralelo. E também ferramentas de cronograma podem ser utilizadas para fazer esse desenvolvimento do cronograma. Saídas, linha de base do cronograma, cronograma do projeto, dados do cronograma, calendário do projeto, atualizações do plano de gerenciamento de projeto e atualizações dos documentos do projeto. Na parte de controlar o cronograma, como entrada do plano de gerenciamento do projeto, cronogramas do projeto, dados de desempenho do trabalho, calendário do projeto, dados do cronograma, ativos de processos organizacionais, as ferramentas e técnicas, análise de desempenho, ou seja, que pode comparar e analisar o desempenho do cronograma com datas reais de início e término, percentagem completa e duração restante para o trabalho em andamento. Dentre as técnicas, análise de tendências, método caminho crítico, método da corrente crítica e o gerenciamento do valor agregado, né? Por último, essa de gerenciamento do valor agregado, a gente mensura, né, qual é o valor agregado que já foi produzido até o momento, quanto ele corresponde ao que é esperado, né? E os outros são as técnicas baseadas nessas que já foram citadas, como o método caminho crítico, o método da corrente crítica e a análise de tendência, né, que avalia a tendência do cronograma em estar dentro do esperado ou não. A gente pode usar também software de gerenciamento de projetos que auxilia nesse processo, técnicas de otimização de recurso, técnicas de desenvolvimento de modelos, antecipação e espera, compressão de cronograma, ferramentas de cronogramas. E a saída, informações sobre o desempenho do trabalho, previsão de cronograma, solicitações de mudança, atualização do plano de gerenciamento do projeto, atualização dos documentos do projeto e atualização dos ativos e processos organizacionais. Metodologia, utilização da metodologia eficiente e boas práticas são imprescindíveis para se atingir um índice de satisfatório no cumprimento de prazos em projetos da Previdência Social, de modo a permitir a correção em tempo hábil dos possíveis problemas com prazos, impedindo que se tornem graves e até irreversíveis no decorrer do projeto. Ou seja, através dessas boas práticas, né, e metodologias eficientes, a ideia é que a gente atinja um índice satisfatório no cumprimento dos prazos de projetos de previdência, que são essenciais, né, esse cumprimento desses prazos. E também a correção em tempo hábil, né? É muito comum
que no meio do projeto pode ter qualquer variação que seja necessário o controle e a correção desses imprevistos, né? Então, a fonte de informação que a gente se baseou são as informações fornecidas com base nos melhores práticas usadas nos projetos de previdência social, que seria esse texto. 2. Gestão CGPE, Guia de Referência e Gerenciamento de Projetos INSS Previdência Social. E utilização de documentos de domínio público e melhores práticas no gerenciamento de projetos, como o PMBOK, métodos ágeis e o Scrum, o COBIT 5 e normas como a BNT e ISO. As mudanças propostas na seção de planejar e gerenciamento do cronograma, alteração do termo de abertura do projeto, onde o termo de abertura do projeto apresenta o resumo do cronograma de marcos e os requisitos de aprovação do projeto que influenciarão o gerenciamento do cronograma do projeto. Então, isso é a descrição, né, do que é o termo de abertura do projeto. E o COBIT apresenta por meio de um caso de negócio que justifique um projeto ou solução com base nos seus benefícios esperados e serve para dar suporte a decisões de implementar ou não tal projeto ou solução. Então, o COBIT pode ser uma boa referência para essa parte da viabilidade do termo de abertura do projeto. Alteração do plano de gerenciamento do cronograma. Então, o plano de gerenciamento do cronograma estabelece o seguinte: o desenvolvimento do modelo do cronograma do projeto. Então, na Previdência Social, os cronogramas são desenvolvidos com o MS Project para atualizar as atividades, datas de início e fim, cada uma das etapas. Porém, caso o cronograma seja desenvolvido pelo Office, Excel, esse será desenvolvido todo manualmente, podendo não existir uma eficiência no uso do tempo. Então, o recomendável seria o uso das ferramentas de gerenciamento de projetos, passar a usar com mais rigor esse tipo de ferramentas, que elas são mais apropriadas do que as ferramentas de suíte de escritório, como foi citado. Nível de exatidão: a faixa aceitável usada na determinação das estimativas realistas de duração das atividades é especificada e pode incluir uma quantia para contingências. Então, recomenda-se incluir no mínimo 10% de prazo para cada estimativa em pontos críticos de um determinado projeto, e esse mínimo pode ser alterado para 25%. A unidade de medida: para a Previdência Social, a medida utilizada poderá ser tempo de duração da tarefa em dias, horas ou outra medida de tempo a ser escolhida. E para sua definição, deve-se analisar as restrições para a execução da atividade. Focando aqui no que é mais importante para a Previdência, que eu marquei como asterisco, isso aqui já é coisa do próprio PMBOK, as definições. Manutenção do modelo de cronograma do projeto, o processo a ser usado na Previdência Social para atualizar o progresso do andamento e registro do projeto no modelo de cronograma durante a execução do projeto deve ser realizado diariamente, ou seja, aquela parte que eu citei sobre aquela recomendação do uso do Scrum, daquelas reuniões diárias, né? E isso é uma prática dos métodos ágeis e, se viável no início dos trabalhos diários, né? Que deverá ser reportado pelo gerente de projeto, o andamento, suas urgências ou atrasos. Então, recomenda-se no início das atividades, até porque o gerente poderá tomar qualquer medida no início, colocando alguém para reforçar, ajudar outra pessoa, ou tomar qualquer ação de correção do andamento do projeto. O limite de controle. Limite de variação para monitoramento de desempenho do cronograma pode ser especificado para indicar uma quantidade de variação combinada a ser permitida antes que alguma ação seja necessária. Então, os limites tipicamente expressos como percentagem, e no âmbito da Previdência Social seria indicado um valor de 10%. Essa parte de regras para medição de desempenho fala só a descrição, né, que são as regras para medição do desempenho do gerenciamento do valor agregado ou outras regras de medição física do desempenho que são estabelecidas. O documento descreve melhor o que seria isso, mas com base já no próprio PMBOK. Formatos relatórios. Os formatos frequentes para vários relatórios de prazo são definidos e
descrições dos processos, de cada um dos processos de gerenciamento são documentados. Então, só uma descrição do que a parte do plano de gerenciamento do cronograma estabelece e em alguns casos foi abordado o que são as recomendações dadas. Então, no que tange a papéis e responsabilidades em projetos governamentais, considerando esse cenário, a gente tem que considerar a autoridade, que em projetos governamentais a autoridade para tomar certas decisões-chave não pode ser delegada a pessoas que não são funcionários do governo ou que representam uma restrição sobre as atribuições do pessoal do projeto. Okay? Seguindo em frente, a parte da definição das atividades, alteração no plano de gerenciamento de cronograma. Então, o plano de gerenciamento de cronograma deve estabelecer mecanismos para detalhar a gerência do trabalho, fornecendo suporte às mudanças das necessidades das empresas, como datas e recursos serem alocados para melhor conduzir as atividades previstas. E na parte especial aqui, dando a opinião especializada, essa seção 622 remete a essa de cá, como uma das questões que não estão dentro do PMBOK foram adicionadas, que a gente não referencia no documento como que deve ser referência a determinada seção. Então, coloquei a observação aqui que deve-se observar se a equipe responsável pelo projeto e outros responsáveis envolvidos, se eles possuem experiência e habilidade no desenvolvimento de especificações detalhadas do escopo de projetos, em EAP e em cronogramas de projeto, fornecendo opiniões técnicas sobre a definição de atividades. E ao contratar consultores individuais ou serviços terceirizados, deve-se assegurar que os mesmos conheçam e cumpram as políticas da organização e cumpram os requisitos contratuais acordados. Seguindo em frente, na parte de alteração em lista de atividades, a lista de atividades é a lista abrangente que inclui todas as atividades do cronograma necessárias a um projeto na Previdência Social. A lista de atividades também inclui o identificador de atividades e uma descrição do escopo de trabalho de cada atividade realizada na Previdência Social. E detalhe suficiente para assegurar que os membros da equipe do projeto entendam qual trabalho precisa ser executado e deve-se assegurar que cada atividade deve ter um título exclusivo que descreve o seu lugar no cronograma, mesmo que tal atividade seja mostrada fora do contexto do cronograma do projeto. Então, essa é uma das questões relacionadas à Previdência Social que devem ser observadas. Na parte de sequenciamento das atividades, a alteração no plano de gerenciamento do cronograma, deve estabelecer os mecanismos para detalhar a gerência do trabalho, fornecendo suporte às mudanças nas necessidades das empresas, como dados e recursos a serem alocados para melhor conduzir as atividades previstas. E a parte de alterações em fatores ambientais da empresa. Os fatores ambientais da empresa que influenciam no processo de sequenciar as atividades incluem, mas não são limitados a padrões governamentais ou dos setores econômicos, sistema de informação de gerenciamento de projetos, ferramentas de cronograma, sistemas de autorização de trabalhos da empresa e plano de controle das organizações que fiscalizam a instituição. Isso aqui tem uma relevância importante, né, dentro da questão principalmente da parte de previdência, porque está sujeita justamente à fiscalização, né, das entidades governamentais que fazem esse tipo de auditoria. E estimar as durações das atividades, alteração do plano de gerenciamento do cronograma, adicionalmente as entradas escritas em seção 6511 do Guia PMBOK, deve-se considerar a extensão para governo do PMBOK na seção 6512, referente aos ciclos orçamentários que produzem restrições relevantes em projetos previdenciários de longa duração. Então, o orçamento estatal, definido na LOA, Lei Orçamentária Anual, limita a possibilidade de repasse orçamentário de um ano fiscal para o próximo e destaca aqui o que requer autorização explícita para projetos de longa duração a ser negociado anualmente a cada LOA, ou seja, isso é uma questão
que pode gerar impactos enormes, né? Então, possivelmente relevante para projetos previdenciários, o contingenciamento orçamentário realizado pelo Poder Executivo pode afetar a disponibilidade orçamentária para os pagamentos previstos no cronograma de desembolso. Então, esses contingenciamentos de anos passados devem ser considerados para estimar possíveis consequências sobre o cronograma de eventual contingenciamento no ano corrente. Então, justamente por causa dessa característica ligada à lei orçamentária, deve-se considerar essas questões. Nessa parte que é a alteração dos ativos de processos organizacionais, 65110 faz uma referência da seção 65110 do Guia PMBOK, a base histórica de projetos previdenciários cujos resultados reais são conhecidos e podem ser contrapostos às estimativas de planejamentos realizados utilizando as técnicas usuais de estimativas descritas na seção 652, são particularmente importantes para refinar as estimativas iniciais de duração das atividades e que a gente tem nesse outro tópico, justamente falando da estimativa paramétrica que eu mencionei anteriormente. Adicionalmente, projetos previdenciários, as temáticas de subavaliação otimistas das estimativas iniciais de duração das atividades durante a fase de planejamento, em relação à duração efetiva dessas mesmas durante a fase de execução do projeto, limita a credibilidade dessas estimativas e o que impede o pleno atingimento dos benefícios esperados do gerenciamento de tempo. Então, assim, sugere-se que os projetos previdenciários passados sejam analisados para identificar um fator multiplicativo médio, ou seja, analisando, tendo o fator histórico aqui envolvido, né, entre as estimativas de duração das atividades e sua duração efetiva, e esse fator multiplicativo poderá ser então utilizado para ajustar as novas estimativas do projeto atual. Então, a estimativa realista de duração de cada atividade deve ser tal que haja igual probabilidade de duração, estimada a ficar aquém, no caso otimista, ou com além, no caso da pessimista, da duração real medida ao término de cada atividade. Então, assim, frequências mais elevadas de estimativas otimistas de atividades que ultrapassam sua duração real levariam a um aumento do fator multiplicativo, resultando em estimativas mais pessimistas, né? Então, de modo geral, a gente vê aqui essa pequena ajustes que devem ser feitos nessa parte da estimativa paramétrica. Como conclusão, o trabalho propôs uma estrutura de extensão do corpo de gerenciamento de guia para gerenciamento de projetos, o PMBOK, aplicado às especificidades dos projetos de previdência social na área de conhecimento de gerenciamento de tempo. As referências bibliográficas que utilizamos é o Scrum, como foi citado, a gestão CGPGE, que é o Guia de Referência e Gerenciamento de Projetos de INSS, e o PMI, o próprio PMBOK, que é o Guia de Conhecimentos e Gerenciamento de Projetos do Project Management Institute, quinta edição.